A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição A Ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. Seus comentários, seus compartilhamentos desse vídeo nas suas redes sociais, como também aí o seu like, são muito importantes para impulsionar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso a ele. Me ajude aí com suas interações e com seus compartilhamentos. Você pode também fazer seu investimento financeiro neste canal clicando no ícone do coração. Estou em oração por sua vida. Deus te recompensará de forma transbordante. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e lembre de acionar o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. O texto áureo da lição bíblica de hoje está no livro de Salmo número 104, verso 30, que diz: Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Como verdade aplicada, o bispo Oídio do Carmo, ele afirma que o mesmo Espírito de Deus que está atuando desde a criação e ungiu Jesus Cristo, está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Os textos de referências estão em Gênesis capítulo 1, versículo 2, Êxodo capítulo 31, versículo 3, Ezequiel capítulo 2, versículo 2 e Mateus capítulo 4, versículo 1. Nesses textos estão registradas atuações do Espírito de Deus no princípio, antes da organização do planeta Terra e da criação, na vida de Bezalel, expandindo sua capacidade para a confecção dos utensílios a serem utilizados no templo e também para instruir os trabalhadores que ainda não tivessem habilidade. Na vida de Ezequiel, o Espírito de Deus agiu, colocando-o de pé para ouvir Deus falar com ele, e na vida de Jesus, o conduziu ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Como Deus, como terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo ele existe desde a eternidade e figura nas Escrituras desde o primeiro capítulo de Gênesis, como também está em todo o contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Suas atuações elas foram essenciais para que os projetos de Deus eles fossem levados a cabo na forma como foi, de forma a consolidar o projeto de redenção da humanidade e capacitar a igreja cristã a propagar ao mundo a mensagem de Cristo ressurreto e triunfante. É sob a direção, a proteção e a unção desse mesmo Espírito Santo que a igreja ela continua a sua missão. O primeiro relato bíblico a respeito do Espírito Santo, denominando-o como Espírito de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o apresenta pairando sobre a face das águas na terra, que ainda era sem forma, era vazia, desabitada e estava mergulhada nas densas trevas que cobriam a face do abismo, numa espécie de oceano primitivo. Portanto, cerca de 4.100 a 4.200 anos antes do evento do Pentecoste, na cidade de Jerusalém, foi que aconteceu esse episódio. Deus Pai recebeu maior destaque naquele momento em que pronunciou o verbete haja para que as coisas viessem à existência. Deus Filho, o Verbo, a palavra que se fez carne, fez com que as coisas elas viessem à existência do nada pelo mover sobrenatural do Espírito Santo. Como forma de realçar esse trabalho conjunto na obra criacional, Deus inspirou para que ficasse registrado nas Escrituras a reunião do Conselho Divino em Gênesis capítulo 1, versículo 26, com a utilização da expressão façamos na voz imperativa do verbo fazer, conjugado no presente do conjuntivo. O escritor da carta aos Hebreus, ele destaca a ação sobrenatural do Espírito Santo na obra criacional ao dizer: os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Confirmando assim o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que fala das características nas quais se encontrava a terra e destaca a presença do Espírito de Deus pairando sobre tudo, como que observando e também aguardando o start por meio da palavra, por meio do verbete haja, para iniciar a sua ação de trazer, de fazer do caos as extraordinárias obras criadas com perfeição absoluta e beleza indescritível. Para o teólogo Stanley Orton, a Bíblia atribui todas as obras de Deus, num sentido absoluto, a cada membro da Trindade, tanto individualmente como coletivamente. Cada uma das pessoas divinas tem a sua função específica. Todas elas, no entanto, operam em perfeita harmonia e cooperação em todo o tempo. Quanto à expressão o Espírito se movia sobre a face das águas, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a referência ao Espírito de Deus ela tem origem no termo hebraico ruach, dando o sentido de que o Espírito de Deus ele estava representado pelo vento,
pelo ar ou pelo fogo, o que o tornava perceptível, pois ele pairava, ele se movia vagarosamente, inicialmente sobre a face do abismo e posteriormente sobre a criação, preservando-a e preparando-a para as atividades adicionais sobre a ordem de Deus Pai. Esse termo hebraico ruach é utilizado pelos escritores bíblicos para se referir ao Espírito de Deus e sua atuação na criação. No Salmo 33, verso 6, Davi declara dizendo: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo ruach, pelo Espírito, pelo vento, pelo ar, pelo fôlego da sua boca. Em Jó, número 33, verso 4, Jó reconhece dizendo: o ruach, o Espírito, o vento, o ar, o fôlego de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. No Salmo número 104, verso 30, o salmista, ao destacar Elohim explicitamente como uma divindade criadora, ele diz: envias o teu ruach, o teu Espírito, o teu vento, o teu ar, o teu fôlego, e são criados, e assim renovas a face da terra. Ainda hoje o Espírito Santo ele desempenha a importante função de preservar, sustentar e renovar as obras criadas. Jó número 26, verso 13, também corrobora e endossa o papel ativo do Espírito Santo na obra criacional. No Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento, a forma mais utilizada para se referir ao Espírito Santo é Espírito de Deus. Mas esse detalhe ele não impede de se perceber a presença do Espírito Santo operando, atuando nos diferentes períodos da história do mundo e da humanidade. No Novo Testamento, Pedro, ao se referir ao Espírito Santo, ele o chama de Deus. O escritor aos Hebreus ele se refere ao Espírito Santo como Espírito eterno. Falando do Espírito Santo como um agente da criação, o bispo primaz Manuel Ferreira ele ressalta que a ação do Espírito Santo, além de ininterrupta, ela é descrita pelo verbo merarefel, exprimindo a ação vivificadora. A semelhança de uma ave que se assenta sobre os ovos para os incubar e para dar vida, o Espírito de Deus, pairando sobre o caos, o vivificou, o transformou, gerando um incrível resultado que está descrito em Gênesis capítulo 1, ornamentando o universo. Também é o Espírito que capacita o homem, como bem mostra o Antigo Testamento, na forma como o Espírito de Deus ele agiu, habilitando as pessoas para realizar atividades específicas como patriarcas, profetas, sacerdotes, artífices, juízes e reis. Pessoas que exerceram essas funções dentro dos parâmetros instituídos por Deus, obedecendo à vontade de Deus, só o fizeram porque receberam do Espírito de Deus a aptidão para esses e tantos outros serviços dentro das instruções divinas. Quando Moisés recebeu de Deus a planta do projeto divino para a construção do tabernáculo e descreve essa planta em Êxodo capítulos 25 a 31, os resultados deveriam ser implementados à risca. E o grande desafio de Moisés não era apenas levantar os recursos e os materiais para a efetivação do projeto. Os profissionais que executariam o projeto, que coordenariam a obra e que iriam produzir cada item do conjunto da obra, deveriam ter habilidades especiais para cumprir todas as exigências explícitas em Êxodo capítulo 25, versículo 9, onde Deus disse: conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Se houvesse quaisquer distorções no formato e também nos detalhes das peças, nos símbolos, nas cores, na destinação e na posição a serem colocadas, as verdades expressas por Deus seriam desvirtuadas, haveria confusão, haveria prejuízo na forma como Deus ele estava conduzindo e consolidando o projeto de redenção da humanidade, pois cada peça, cada item tem uma alusão à obra redentora. O mesmo Deus que fez as exigências moveu o seu espírito e capacitou Bezalel da tribo de Judá e Aholiabe da tribo de Dan para coordenar todo o trabalho e treinar os trabalhadores nos manuseios das matérias-primas, o ouro, a prata, o cobre, a pedra, a madeira e os tecidos, e além disso se certificarem de que tudo estava minuciosamente de acordo com o projeto divino. Dessa forma, até mesmo pessoas que ainda não
apresentavam nenhum tipo de habilidade, se dispunham a ajudar na obra, eram ensinadas por Bezalel e Aholiabe, e o Espírito de Deus lhes dava a capacidade de absorverem as instruções e executarem com excelência o que elas estavam sendo ensinadas. A ação do Espírito Santo também foi visível e inconfundível na vida dos profetas que exerceram seus ministérios dentro do contexto bíblico. Como porta-vozes, como embaixadores de Deus, os profetas eles transmitiam a mensagem que recebia de Deus sobre a influência e a direção do Espírito de Deus. O Espírito de Deus antecipadamente revelava os acontecimentos aos profetas de Deus, fazia cumprir o que os profetas anunciavam e inspirou os escritores da Bíblia a fazerem os registros sagrados. Ezequiel é explícito em dizer: entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Dentre outros profetas que tinham o Espírito de Deus, podemos citar ainda Daniel, Isaías, Jeremias, Oséias e Amós. A ação do Espírito na vida dos reis de Israel também foi fundamental para capacitá-los a exercer o ofício real na administração pública e na defesa da nação dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Saul, por exemplo, logo após ser ungido rei, Deus mudou o seu coração e ele foi cheio do Espírito de Deus, chegando a profetizar entre os profetas de Israel. Enquanto o Espírito de Deus estava em Saul, ele teve sucesso absoluto em sua gestão. A partir do momento que Saul ele descumpriu as orientações de Deus, o Espírito de Deus se apartou dele e um espírito mau passou a lhe perturbar. Davi também tinha a presença do Espírito de Deus como companhia fiel e soube valorizar a unção de Deus sobre sua vida, que o habilitou a, de forma excelente, pastorear e proteger as ovelhas da família, a tocar a harpa, a guerrear e a ser o melhor e mais bem lembrado gestor de Israel. A prova disso foi o sucesso absoluto de Davi, desde quando apacentava as ovelhas da família até quando se envelheceu e passou o reinado ao seu filho Salomão. Outro fato que prova a presença do Espírito de Deus com Davi foi que no momento que Davi cometeu o seu mais grave pecado, ele orou dizendo: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Quando o Espírito de Deus levou Davi ao quebrantamento de coração, a se humilhar e buscar o perdão divino em oração, deixou claro que a graça de Deus ela está disponível, está ao alcance de todas as pessoas, inclusive de nós, em pleno século XXI. No Novo Testamento, de uma forma mais ampla nos Evangelhos, o Espírito de Deus ele passou a ser mencionado como Espírito Santo e como Consolador, que seria enviado e derramado sobre os discípulos de Jesus para os habilitar a dar sequência na jornada cristã. Após um longo período de esfriamento espiritual por parte das lideranças religiosas compostas por sacerdotes, escribas e fariseus, o que ocasionou Deus estar calado, sem falar diretamente com a humanidade por um período de 400 anos, no período conhecido como período interbíblico, caracterizado aí pelas 4 páginas brancas entre o Novo e o Antigo Testamento, Deus, no dia de Pentecostes, ele agiu para impactar a humanidade que andava em pleno desvio espiritual e sem líderes que pudessem ser exemplos de fidelidade e de lealdade ao Senhor. Israel, antes da efusão do Espírito Santo, estava numa decadência moral, social, política e espiritual tão profunda que mesmo os escribas e fariseus tendo acesso, estudando, tendo a oportunidade de interpretar as Escrituras, ensinar e aplicar na vida do povo, eles foram os primeiros a mostrar resistência ao ministério terreno de Jesus, chegando a parecer que eles não conheciam em nada as profecias do Antigo Testamento, quanto aí às características do Messias prometido. As desordens, as agitações nos níveis religiosos e também políticos
levou Jesus a repreender severamente e a fazer as piores referências possíveis aos líderes religiosos e políticos de Israel que estavam mergulhados na frieza espiritual, na imoralidade, na corrupção, na soberba, no materialismo, nos interesses pessoais egoístas, na hipocrisia e no legalismo religioso e moral. Portanto, totalmente afastados do Supremo Criador do Universo. Deus agindo amorosamente com o remanescente fiel, justo e reto aos princípios sagrados que aguardavam a chegada do Messias e para dar oportunidade de arrependimento à humanidade pecadora, interviu de forma sobrenatural por meio do Espírito Santo, inicialmente na vida de Isabel, tornando seu útero fértil mesmo em sua velhice, agiu e interviu na vida de Maria, que se engravidou sem ter nenhum contato sexual com o homem, interviu na vida de João para ser o precursor de Cristo e anunciar a necessidade de arrependimento, conversão e batismo nas águas às pessoas de sua época. Agiu também na vida de Jesus, enchendo-o para exercer o seu ministério terreno, conforme Isaías profetizou, dizendo: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Como o único evangelista a narrar o período da infância e da adolescência de Jesus, Lucas fez questão de frisar: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. No momento que Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Após ser batizado, foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto e esteve com ele o tempo todo para, após um período de 40 dias de jejum, ser tentado pelo inimigo e vencê-lo de forma triunfante. Ao iniciar seu ministério terreno, Jesus fez questão de citar a profecia acerca de si mesmo proferida pelo profeta Isaías, se assentar na sinagoga e em seguida dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. No momento que Jesus ministrava, realizava milagres e expelia demônios, as pessoas admiravam e se perguntavam com que autoridade ele fazia tais coisas, pois era algo totalmente novo para aquelas pessoas. Também foi pelo Espírito de Deus que Jesus, como ser humano comum, foi capacitado a encarar e a superar a cruz. Para o nosso conforto, em pleno século XXI, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre a igreja, capacitando-a desde a sua inauguração em Jerusalém no dia de Pentecostes, com cerca de 120 pessoas, ao longo de todas as fases históricas da igreja cristã e nos dias atuais. A mesma unção dada a Jesus e à igreja primitiva está disponível à igreja cristã coletiva, como também à igreja individual, que é cada pessoa que serve ao Senhor na terra. Basta que haja desejo intenso e busca incessante, assim como ocorreu nos dias do Pentecoste, após o Pentecostes, como também ao longo da história da igreja. O tão necessário revestimento de poder pelo Espírito Santo na vida do cristão não é apresentado no contexto bíblico como dom para a salvação, mas é uma unção especial para os salvos exercitarem a vida cristã de forma plena e triunfante, testemunhando de Jesus e servindo-o com fidelidade e lealdade. O que garante a salvação de uma pessoa é o selo do Espírito Santo que a pessoa recebe, passando a ser propriedade de Deus, quando se arrepende dos seus pecados, deixa e confessa-os, passando a viver em novidade de vida, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo quem deu forma e ornamentou o universo, tornando o planeta Terra habitável e sustentável. Deus, através dos tempos, por meio do seu Espírito, ele capacitou as pessoas em diferentes áreas da vida para executarem missões específicas. E é a atuação do Espírito Santo na pessoa de Jesus que, além de apontar para uma união perfeita em todos os aspectos, é uma prova de que o Espírito Santo está disponível para a vida de todas as pessoas que se ajustarem aos princípios bíblicos
para agir nelas, por elas e também através delas. Assim como o Espírito Santo esteve ao longo dos diversos períodos da história da humanidade, ele continua ativo na atualidade, nesse período de tempo que é conhecido no contexto teológico como sendo o período da dispensação do Espírito Santo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.